Meu nome é Rafael, tenho 26 anos e sou arquiteto recém-formado. Não sou do tipo que acredita em destino, mas naquele fim de tarde abafado, com um cheiro de chuva no ar, algo aconteceu que mexeu com tudo que eu acreditava ser certo. Eu só queria pegar uma furadeira emprestada, uma coisa simples, rápida, mas acabei entrando num daqueles momentos que dividem a vida entre antes e depois. Era sexta-feira, umas 5h30, e o céu em Campinas já estava pesado, prometendo uma tempestade. Eu tinha voltado a morar na cidade depois de 5 anos em São Paulo, e naquela semana, enquanto tentava montar umas prateleiras no meu novo apartamento, lembrei que o Davi, meu amigo de infância, tinha uma furadeira boa. Como estávamos trocando mensagens nos últimos dias, achei que não teria problema aparecer lá de surpresa. Afinal, conhecia a casa dele desde moleque. Já tinha almoçado, dormido, passado aniversário lá. Não pensei duas vezes. Subi a pequena ladeira da rua Visconde de Congonhas sentindo o ar parado, abafado, e toquei a campainha da casa com portão cinza claro e jardim bem cuidado. Lembro que senti o cheiro de terra molhada no ar antes mesmo da primeira gota cair. A porta da sala se abriu devagar, e ali estava ela. Mariana. A mãe do Davi. De pijama azul claro, descalça, cabelo solto, um pouco bagunçado, e sem maquiagem. Era uma daquelas belezas que o tempo não apaga, só transforma. Ela estava mais magra do que eu lembrava, com uma expressão cansada, mas ainda assim linda de um jeito tranquilo, sereno. E triste. Havia uma sombra nos olhos dela que eu nunca tinha percebido antes. Talvez porque, na época em que frequentava aquela casa, eu era só um garoto, e ela, apenas a mãe do meu amigo. Rafael? Ela disse, surpresa, puxando a gola do pijama instintivamente, como quem se vê de repente em outra cena. Oi, dona Mariana. Tudo bem? Eu. Desculpa parecer assim, é que o Davi falou que podia pegar uma furadeira emprestada. Ela abriu um sorriso leve, quase tímido. Ah, claro. Ele comentou que você estava de volta. Entra, menino, antes que a chuva comece de vez. Entrei. A sala era praticamente a mesma. Sofá bege, tapete persa, estante cheia de livros e porta-retratos antigos. Mas tinha algo diferente no ar, talvez fosse o cheiro de café recém-passado, ou o som dos pingos começando a bater no vidro da janela, criando um ritmo lento, hipnótico. Mariana desapareceu no corredor, e eu fiquei ali, de pé, olhando para as fotos da estante. Davi com o uniforme do colégio. Mariana e o marido num réveillon antigo. Um retrato dela sozinha, mais jovem, de vestido branco e sorriso solto. Aquela imagem me pegou de um jeito estranho. Era como ver alguém que eu achava que conhecia, mas agora enxergava sob outra luz. Achei a furadeira, disse ela, voltando com o objeto nas mãos e um pano envolto no fio. Obrigado. Era só isso mesmo. Quer um café? Tá fresquinho. Hesitei por um segundo, mas aceitei. Aceito sim. Fui até a cozinha com ela. O ambiente era acolhedor, luz amarela, o cheiro do bolo de fubá ainda quente, e o som cada vez mais forte da chuva lá fora. Sentamos à mesa redonda com toalha de crochê, como se aquilo fosse rotina. Mas não era. Nada ali era comum. Faz quanto tempo que você voltou para Campinas? Ela perguntou, me servindo. 2 semanas. Tô tentando me adaptar de novo, a cidade parece menor agora. É, a gente muda e tudo muda junto. Ela tomou um gole do próprio café, olhando pela janela. Às vezes, sinto que essa casa ficou grande demais. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio denso, mas não desconfortável. Ela passou os dedos na borda da xícara, distraída, e eu a observei como nunca antes. Cada linha do rosto dela contava uma história que eu ainda não conhecia. Um lado dela que não cabia mais na figura da mãe do amigo. Ali, naquele instante, eu a vi como mulher. Você ainda pinta? Perguntei, lembrando que ela costumava ter um ateliê no quartinho dos fundos. De vez em quando. Quando sobra tempo ou vontade.
Você sempre foi talentosa. Ela sorriu de novo, mas agora com um leve desdém de si mesma. Você é gentil demais. Já deve ter visto coisa muito mais interessante por aí. Talvez, mas poucas que me marcaram como os quadros que você fazia. Foi a primeira vez que ela me olhou diferente. Não foi só gratidão. Foi um reconhecimento mútuo de algo que ainda não sabíamos como nomear. Um gesto simples, um elogio, que carregava camadas de memória, de ausência, de desejo talvez. A chuva engrossou, e ela se levantou para acender uma luz de canto. A penumbra da sala se transformou em aconchego. Era como se estivéssemos isolados do mundo. E, de certo modo, estávamos. O Davi deve chegar mais tarde, ela disse, ao voltar com um pedaço de bolo. Ele foi encontrar uns amigos da faculdade. Quis matar a saudade. E o seu marido? Ela abaixou o olhar, cortando um pedaço do bolo com calma. Viajando a trabalho. Como sempre. Havia uma ponta de amargura naquela frase. Mas ela não se prolongou. Nem precisou. Estava tudo ali, no silêncio, no jeito como ela cruzou os braços depois, como quem tenta se proteger do que já sabe que vai sentir. E eu não conseguia mais vê-la da mesma forma. Não depois daquele café, daquele olhar, daquela tristeza tão íntima que ela não escondeu. Era como se algo em mim também tivesse se deslocado. Um eixo virado, uma certeza em ruínas. Quando a chuva deu uma trégua, me levantei. Acho melhor eu ir. Já abusei da hospitalidade. Que isso, Rafael? Foi bom ter companhia. De verdade. Nos despedimos com um abraço leve, rápido, mas que deixou um rastro. Ela me olhou com os olhos levemente marejados. Ou talvez fosse só a luz da cozinha refletindo. Na calçada, com a furadeira na mão e a cabeça em turbilhão, olhei para trás antes de descer a rua. A porta ainda estava entreaberta. E, por um instante, ela ainda estava ali, observando. Passei o fim de semana tentando fingir que nada tinha acontecido. Peguei a furadeira, instalei a prateleira, saí com amigos, ri das mesmas piadas de sempre. Mas cada vez que o silêncio me alcançava, era a voz dela que eu escutava. Não por causa das palavras, foram poucas, mas pelo jeito como ela me chamou. Rafael. Com uma doçura contida, quase um sussurro. Como se dissesse pela primeira vez. Na segunda-feira, acordei mais cedo do que precisava. Caminhei até a varanda do apartamento e encarei o céu ainda cinzento. O tempo parecia estar preso naquele mesmo fim de tarde de sexta-feira. E eu também. Eu sabia que estava atravessando uma linha. Ainda que nada tivesse acontecido de fato, algo havia mudado. E eu não podia mais desver aquilo. Na terça, precisei devolver a furadeira. Tentei me convencer de que era só isso. Um gesto educado, nada mais. Mas escolhi a camisa azul que me caía melhor e passei o perfume com mais cuidado. Na metade do caminho até a casa dela, quase desisti. Pensei em mandar mensagem pro Davi, inventar alguma desculpa. Mas minhas pernas seguiam. Dessa vez, ela abriu a porta com um vestido leve, estampado, e o cabelo preso num coque frouxo. Estava descalça de novo, e o chão de cerâmica fria parecia não incomodá-la. Rafael, disse ela, abrindo um sorriso contido. Vim devolver a furadeira. Espero que tenha sido útil, disse ela, antes que eu dissesse qualquer coisa. Foi sim, salvou minha prateleira. Entra. Tem café pronto. Havia algo na forma como ela dizia as coisas, simples, direta, que me desarmava. Entrei sem pensar duas vezes. Dessa vez, o ambiente estava ainda mais íntimo. A luz amarela da cozinha criava sombras suaves nas paredes, e o bolo era de laranja. Ela me serviu uma fatia sem perguntar, como se soubesse que eu aceitaria. E aceitei. Nos sentamos à mesma mesa. As palavras vinham devagar, como se cada frase fosse um degrau para algo mais fundo. E o Davi, como está? Perguntei, buscando alguma âncora no terreno seguro da amizade. Anda agitado.
Disse que está pensando em mudar para São Paulo de vez. O pai dele acha besteira, mas ela deu de ombros. Não é mais um menino, né? É, todos nós crescemos. Ela me olhou então, com aquele olhar que atravessa. E você? Cresceu muito desde que saiu daqui. Tentei. Ela sorriu, mas não era um sorriso só de cortesia. Era algo mais íntimo. Como se estivesse me vendo de novo, sob uma nova luz. O tempo passava devagar ali dentro. A chuva voltará a cair, mais fina agora, batendo de leve na janela. O som enchia a casa com uma melodia que parecia combinar com o que a gente não dizia. Às vezes eu me pego lembrando de vocês pequenos. Correndo pelo quintal, jogando videogame até tarde. Eu fazia vitamina, vocês nem largavam os controles. Eu lembro. E do seu ateliê? Do cheiro da tinta. Ela sorriu com ternura. Eu gostava de pintar quando a casa dormia. Era meu jeito de escapar um pouco. E hoje? Ainda escapa? Ela demorou a responder. Bebeu um gole do café, olhou para a janela. Quase nunca. A gente vai se acostumando com o que tem ou finge que se acostuma. O silêncio voltou. E foi nele que nossas mãos se encontraram por acaso. Ela esticou o braço para pegar o açucareiro, e minha mão, que estava ali, encostou de leve na dela. Só isso. Um toque rápido, quase sem peso. Mas eu senti como se uma corrente elétrica passasse por mim. Ela congelou por um segundo, e eu também. Mas ninguém se afastou de imediato. Ficamos ali, com os dedos ainda se roçando, olhando um para o outro como quem acabou de cruzar uma fronteira. Foi ela quem quebrou o momento. Tirou a mão devagar, como se estivesse devolvendo algo que pegou sem querer. Desculpa, murmurou. Não, eu disse, mas não completei. O que eu ia dizer? Que não precisava se desculpar. Que eu tinha gostado. Que aquilo não era um acidente. A verdade é que aquele toque dizia mais do que qualquer frase. Era um aviso. Um pedido. Um reconhecimento. Estávamos entrando num território que nenhum de nós tinha planejado, mas ambos sentíamos. A conversa voltou para assuntos neutros depois disso. Tentamos, os dois, manter a superfície intacta. Falamos sobre Campinas, sobre o trânsito, sobre como a cidade tinha mudado. Mas por dentro, a maré estava revolta. Ela olhava para mim diferente. E eu? Eu não conseguia tirar os olhos da curva do pescoço dela, do jeito como ela mexia o cabelo atrás da orelha, das marcas suaves do tempo que contavam mais histórias do que qualquer juventude recente. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até a porta. A chuva tinha parado, mas o chão ainda estava molhado, refletindo a luz da varanda. Obrigado pelo café, eu disse. Você sempre foi um bom menino, Rafael. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Um bom menino. Mas era exatamente isso que eu não queria mais ser para ela. Antes de sair, olhei para trás. Ela ainda estava ali, com a mão no trinco, o rosto sereno, mas os olhos cheios de um silêncio que falava alto demais. E naquele momento, percebi, o que começou como nostalgia já não era mais só memória. Era desejo. Era presença. Era agora. Nos dias que seguiram, tudo parecia mais lento. Cada ruído no celular me fazia olhar a tela na esperança de ver o nome dela. Mariana. E quando não vinha nada, eu me sentia aliviado e frustrado. Voltei à rotina de arquiteto iniciante, mergulhado em pranchetas, softwares e visitas a obras pequenas. Mas até o som dos andaimes parecia menos real do que o que havia ficado naquela cozinha, naquela mesa, naquele toque. Na sexta-feira seguinte, recebi uma mensagem do Davi. Ele ia passar o fim de semana em Ubatuba com a namorada. Se precisar de alguma coisa, passa lá em casa. Minha mãe vai estar por aí. Era só um recado casual, inocente. Mas para mim, soou como um chamado. E eu cedi. Dessa vez, fui no sábado à tarde. Um calor úmido tomava conta de Campinas, e o céu ameaçava outro temporal.
Levei comigo um livro que mencionei na nossa última conversa. Você ia gostar desse, eu disse. Era uma desculpa. Fraca. Mas era o suficiente. Ela atendeu com o mesmo vestido leve da última vez. Estava de sandália agora, cabelo preso com um lenço estampado. E havia algo novo em seu olhar, uma mistura de surpresa e um brilho contido, como se estivesse me esperando sem saber. Rafael, disse, devagar. Trouxe aquele livro que comentei. Achei que poderia te inspirar a pintar de novo. Ela pegou o livro com as duas mãos, como se recebesse algo muito mais precioso. Sorriu. Você realmente lembra das coisas, né? Quando elas importam, sim. Entramos. O ambiente tinha o mesmo aconchego da última vez, mas agora com outro perfume no ar. Lavanda, talvez. E algo mais, uma tensão que não se desfazia com café ou bolo. Nos sentamos no sofá da sala, um de frente para o outro, com o livro entre nós. Ela folheava lentamente, e eu observava seus gestos com uma atenção que beirava o absurdo. Esse aqui, disse ela, parando numa página com aquarelas de viagens, me faz lembrar do tempo em que eu dizia que ia conhecer o mundo. Paris, Toscana, Marrocos. E o que aconteceu? Ela fechou o livro com cuidado, repousando-o no colo. Aconteceu a vida. Casamento, filho, contas, escolhas que pareciam certas, mas que foram me apagando aos poucos. Havia dor em sua voz, mas não mágoa. Era mais uma constatação serena, resignada. Você ainda pode ir. Ainda pode pintar. Ainda pode tudo, eu disse, sem pensar. Mas acreditei em cada palavra. Ela me olhou, e por um instante, vi ali não só a mulher que criará um filho, que sustentará uma casa, que se resignara. Vi uma mulher inteira, intensa, pronta para se reinventar, ou talvez apenas querendo ser vista, finalmente. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse escolhido diferente. Se eu tivesse dito não, uma vez só que fosse. Você acabou dizendo sim para todo mundo? Ela hesitou. Menos para mim. Ficamos em silêncio. A chuva, inevitavelmente, começou. Primeiro em gotas espaçadas, depois em pancadas rítmicas contra o telhado. Mariana se levantou, caminhou até a janela, e ficou ali, de costas, observando. Você é muito novo, Rafael. Não parece importar quando a gente conversa. Ela virou o rosto para mim. Um olhar demorado, sem pressa. Caminhou de volta e sentou-se mais perto, agora ao meu lado no sofá. Havia menos de 30 centímetros entre nós. Mas era como se não existisse distância alguma. Sabe o que é estranho? Ela disse, baixinho. Eu lembro de você pequeno. E agora? Você está aqui, com esse jeito de homem que escuta, que observa, que não julga. Eu sou o mesmo. Mas não sou mais o mesmo. Ela riu, com um som suave, quase triste. E eu, às vezes, não sei mais quem sou. Você é linda, deixei escapar. E cheia de vida. Mesmo quando tento esconder isso. Ela me olhou com força, e por um instante, tive certeza de que tudo ia acontecer ali, naquele sofá, com a chuva como trilha sonora. Mariana respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar, ou para recuar. Rafael, começou, mas sua voz falhou. Eu toquei sua mão. Ela não recuou. Nossos dedos se entrelaçaram com naturalidade. A energia entre nós era algo silencioso, denso. O tipo de coisa que não se explica, só se sente. Ela levou a mão livre ao meu rosto. Um gesto lento, contido. A palma morna contra minha pele. Meu coração disparou. A gente não devia, ela disse, ainda me tocando. Mas estamos aqui. Ela sorriu com os olhos cheios de água. Não era tristeza. Era excesso. Eu queria voltar no tempo. Ter conhecido você assim, em outra fase. Talvez a gente só exista agora porque é assim. Porque é impossível. Ela encostou a testa na minha. Fechamos os olhos. Ficamos assim,
respirando o mesmo ar, o mesmo instante. E por um milésimo de segundo, o mundo lá fora desapareceu. Mas não nos beijamos. Foi ela quem se afastou primeiro, com delicadeza. Você precisa ir. Antes que fique tarde demais. Assenti, mas não me movi de imediato. Só depois de alguns segundos, me levantei. Ela me acompanhou até a porta. A chuva ainda caía, agora mais fina. Obrigado pelo livro, ela disse, tentando sorrir. E por me lembrar que ainda posso querer coisas. Eu também. Descobri isso com você. Nos despedimos com um abraço que durou mais do que devia. E que, mesmo assim, foi curto demais. Saí caminhando devagar, com o coração em conflito. Eu sabia que havia cruzado uma linha. E sabia também que não conseguiria voltar. Mas, naquele momento, não queria voltar. Na segunda-feira, acordei com uma sensação difícil de explicar. Não era culpa, exatamente. Era algo mais confuso, como quando a gente sonha com algo forte demais e acorda sem saber o que fazer com aquilo. Passei o dia tentando me concentrar em projetos, reuniões, planilhas, mas Mariana estava em tudo. No som da voz de uma cliente, no perfume leve de uma colega de escritório, até na cor da tinta num catálogo de interiores. Nada parecia escapar da memória dela. Naquela noite, tentei dormir mais cedo. Fechei os olhos, mudei de posição, contei números. Mas era inútil. O rosto dela surgia nos intervalos entre cada pensamento. O toque na minha mão, a testa colada à minha, a voz falha dizendo a gente não devia. Na terça, recebi uma mensagem dela. Só uma frase: se quiser passar aqui para buscar o livro, está comigo. O livro era meu, sim, mas aquilo não era sobre literatura. Respondi com um passo aí depois das 6, tudo bem, e ela respondeu com um simples, tudo. O caminho até a casa dela parecia diferente agora. Cada rua conhecida se tornará um corredor estreito que me levava direto para o centro do que eu não conseguia evitar. Eu sabia que estava indo ao encontro de algo que não tinha nome, mas que já era mais forte do que qualquer desculpa racional. Ela atendeu a porta como se estivesse me esperando há horas. Usava uma camisa branca de algodão, solta, levemente amassada, e uma calça leve. O cabelo solto, ainda úmido. O rosto sem maquiagem, mas com aquele brilho que não se compra em lugar nenhum. Oi, disse ela, baixinho. Oi. Ela me entregou o livro assim que entrei, mas nenhum de nós o pegou de verdade. Ele ficou ali, sobre a mesa da sala, esquecido, como uma desculpa mal contada. Quer um chá? Ou um café? Perguntou, sem me olhar diretamente. O que você estiver tomando? Estou tomando coragem, ela disse, e finalmente me olhou. A frase ficou no ar como um raio que corta o céu antes da tempestade. E, naquele momento, eu soube que não havia mais volta. Ela foi até a cozinha, e eu a segui. A chaleira chiava baixinho no fogão. A luz amarela criava sombras suaves nas paredes, e o cheiro de camomila tomava o ar. Era tudo delicado, silencioso, mas o que se passava entre nós era um grito mudo. Ela virou-se para mim com as 2 xícaras na mão. Entregou-me uma, e nossos dedos se tocaram novamente, como se o destino insistisse em repetir a cena até que entendêssemos o recado. Você tá bem? Perguntei, sentindo a garganta seca. Não. E sim. Acho que estou cansada de fingir que tá tudo bem o tempo todo. Então não finge. Não comigo. Ela apoiou a xícara na bancada e respirou fundo. Depois, se aproximou. Estava a poucos passos de mim, e mesmo assim, parecia atravessar um oceano inteiro. Rafael, você sabe o que está acontecendo, não sabe? Sei. E não é só comigo. Ela não respondeu. Apenas assentiu levemente, como quem se rende ao que não sabe explicar. O momento se fez sozinho. Não houve avanço brusco, nem súbita confissão. Foi o silêncio que nos empurrou um para o outro, que fez nossos rostos se aproximarem devagar, os olhos se fecharem ao mesmo tempo, as bocas se encontrarem num beijo que parecia ter sido adiado por vidas inteiras.
Foi terno. Foi calmo. Um beijo sem fome, mas com sede. Como se os dois estivessem bebendo de um mesmo poço antigo e necessário. Ela me segurou pela nuca, e eu envolvi sua cintura com cuidado. Ficamos assim, colados, respirando juntos, sentindo o calor aumentar como num quarto fechado onde janelas não se abrem mais. Mas então, ela se afastou devagar. Eu preciso parar. Eu também. Nos olhamos com intensidade, mas sem desespero. Era como se aquele beijo já tivesse cumprido seu papel. Não era para começar nada. Era só para dizer, eu vejo você. Sentamos no sofá, lado a lado. As mãos ainda entrelaçadas, mas o corpo pedindo distância. E silêncio. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, sem convicção. Eu sei. Você é amigo do meu filho. Eu sou casada. A voz dela falhava, mas ela não chorava. Eu não vim aqui para bagunçar a sua vida. Nem a minha. Mas eu também não consigo fingir que não aconteceu. Ela baixou a cabeça, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ficamos ali por longos minutos, ouvindo o som da chaleira que já esfriava, o tic-tac do relógio na parede, o próprio coração tentando voltar ao ritmo. Eu não vou contar para ninguém, eu disse. Nem eu. Nem pro Davi. Ela assentiu. Depois olhou para mim de novo. Você devia ir, eu sei. Levantei-me devagar. Peguei o livro da mesa, como se finalmente me lembrasse dele. Caminhei até a porta, e ela me acompanhou. Lá fora, a chuva tinha parado. O chão ainda estava molhado, refletindo as luzes da rua como espelho trincado. Cuida de você, ela disse, antes que eu saísse. Sempre que der. Ela fechou a porta devagar. E eu fiquei ali, por alguns segundos, com a mão ainda no trinco, o rosto quente, o peito apertado. Depois, desci os degraus devagar, como quem carrega algo que não pode deixar cair, e que também não sabe onde guardar. O tempo tem um jeito estranho de passar quando a gente carrega algo que não pode dizer em voz alta. Uma semana se arrastou como se cada dia tivesse dobro de horas, e cada hora, um peso que eu não sabia onde colocar. Evitei passar perto da casa dela. Evitei olhar fotos antigas, evitei pensar demais. Mas não adiantava. Cada esquina da cidade parecia conter algum reflexo do que tinha acontecido. Um cheiro, uma música, um raio de luz atravessando uma janela, tudo virava lembrança. A prateleira que instalei com a furadeira emprestada continuava ali no meu apartamento, como um lembrete silencioso. Em cima dela, o livro que eu tinha levado para Mariana. Voltará para mim, mas parecia impregnado de tudo que não foi dito naquela noite. No trabalho, fiz de tudo para manter a cabeça ocupada. Apresentei projetos, fiz reuniões, bati ponto na academia à noite como um robô obediente. Meus amigos diziam que eu estava focado, mas era mentira. Eu só estava tentando sobreviver ao que tinha acontecido. E ao que não tinha acontecido também. E então, 7 dias depois, ela me escreveu. Era uma sexta-feira à tarde, como aquela em que tudo começou. Eu estava sentado em frente ao computador, revisando uma planilha sem fim, quando vi a notificação surgir na tela do celular. Mariana. O coração disparou. As mãos gelaram. Você se importa em passar aqui um dia desses? Queria te mostrar umas pinturas novas. Só isso. Mas era tudo. Demorei quase 1 hora para responder. Escrevi e apaguei umas 5 versões diferentes de uma simples frase. No fim, mandei. Claro. Quando for bom para você. A resposta veio segundos depois, hoje. Se puder. Às 18 horas? Estarei lá. O relógio virou meu inimigo nas horas seguintes. Cada minuto se arrastava como se zombasse da minha ansiedade. Saí do trabalho antes do horário, inventando uma dor de cabeça. Mas a dor era outra, e não tinha remédio. Cheguei à casa dela às 17h58. Ela atendeu a porta com um sorriso contido. Usava uma blusa bege de manga longa, simples, discreta.
O cabelo preso de um jeito despretensioso. Não havia nada provocante nela naquele dia, e, ao mesmo tempo, tudo era. A forma como me olhou, como me convidou a entrar com um gesto de cabeça, como fechou a porta devagar atrás de mim. Tudo era sugestão. Oi. Ela disse com a voz suave. Oi. Vim ver arte, como prometido. Está lá no ateliê. Vem. Acompanhei-a pelos fundos da casa. A porta do quartinho que antes servia de depósito estava aberta. Lá dentro, uma pequena mesa com pincéis e potes de tinta, duas telas encostadas na parede, e um cavalete com uma terceira, ainda em processo. Ela acendeu uma luz amarela no canto, e a cena ganhou contornos íntimos. O cheiro de tinta e verniz dominava o ar. Era um cheiro bom. Vivo. Esse aqui é o mais recente, disse ela, apontando para a tela no cavalete. Aproximei-me devagar. A imagem era abstrata, mas havia algo reconhecível nas formas e nas cores. Um campo cinza sendo rasgado por linhas de vermelho e amarelo. Uma tensão visível. Um rompimento contido. Forte, foi tudo o que consegui dizer. Era o que eu sentia. Ela ficou em silêncio por um momento, depois completou. Mas pintar me acalma. Me faz lembrar de quem eu era antes de tudo. E quem era você? Ela sorriu, olhando para a tela como se falasse com ela. Alguém que sonhava em sair pelo mundo pintando paisagens de outros lugares. Que queria fazer exposições. Viajar. Amar sem medo. E agora? Ela virou-se para mim. Agora eu pinto aqui. E amar eu não sei mais. Não havia drama na fala. Era uma constatação serena. E doída. Eu me aproximei mais. Não dela, mas da dor que ela trazia. Estávamos a poucos passos de distância, mas o que nos ligava não era o espaço. Era o silêncio. Mariana. Ela levantou a mão, me pedindo que não dissesse nada. Hoje não. Só fica. Então me sentei no pequeno banco de madeira encostado na parede. Ela se sentou do outro lado, no chão, abraçando os joelhos. Ficamos ali por longos minutos. Sem palavras. Só com a respiração, o som dos carros ao longe, e o silêncio carregado entre nós. Ela estendeu a mão. Eu segurei. Nossos dedos se entrelaçaram com naturalidade. Não havia urgência, nem desejo escancarado. Era um toque cúmplice. Uma confissão muda. Ainda estou aqui. Nenhum de nós falou mais naquela noite. Depois de um tempo, ela se levantou, me acompanhou até a porta dos fundos e me abraçou por mais tempo do que na última vez. Obrigada por ter vindo, sussurrou. Obrigado por me chamar. Caminhei de volta até o portão sentindo o peso de tudo que ainda não sabíamos como viver. E a leveza de, pelo menos, estarmos ali, juntos, no não dito. A noite estava morna. Nenhuma nuvem no céu. Mas dentro de mim, ainda chovia. Depois daquela noite no ateliê, minha rotina passou a ter um intervalo que não estava em nenhuma agenda, Mariana. Não era sempre. Não era planejado. Às vezes, passavam-se dias sem nenhum contato, e eu tentava acreditar que aquilo estava se dissolvendo naturalmente. Mas então, uma nova mensagem chegava, ou, simplesmente, uma lembrança invadia minha cabeça num momento aleatório, e tudo voltava a pulsar como se nunca tivesse esfriado. Ela se tornará parte de um pensamento contínuo, como uma música que você ouve em silêncio. E cada nova visita àquela casa era como abrir uma carta sem saber se o conteúdo traria paz ou inquietação. Na terceira vez que fui ao ateliê, era fim de tarde outra vez. A cidade começava a desacelerar, e o céu estava de um azul tão intenso que parecia quase fictício. Levei 2 cafés do boteco da esquina, daqueles bem fortes, que vêm em copo de isopor. Trouxe munição, brinquei, entregando um dos copos. Então você quer me manter acordada pintando a noite toda? Disse ela, com um sorriso de canto de boca que, mesmo discreto, me desmontava por dentro. Sentamos no chão de novo, entre tintas, pincéis e panos manchados de cores vivas.
Ela pintava menos agora. Preferia conversar. E eu também. As palavras entre nós tinham ganhado outro tom, nem íntimo demais, nem superficial. Um lugar suspenso entre a saudade e a possibilidade. Você sabia que meu sonho de verdade nunca foi pintar? Ela disse, de repente. Não? Não. Sempre quis ser fotógrafa de viagens. Sair por aí captando o mundo com os olhos que ninguém mais usava. Mas aí veio o namoro, o casamento, a gravidez e tudo ficou para depois. E nunca mais voltou? Ela olhou para o teto, como se procurasse entre as telhas alguma memória extraviada. De vez em quando eu lembro. E dói menos do que eu esperava. Porque não é só o que a gente não vive que machuca, é o que a gente deixa de querer. Mas você ainda quer? Ela demorou para responder. Depois disse, quase num sussurro. Quando estou com você, sim. O silêncio que seguiu foi denso. Cada palavra dela ecoava dentro de mim como uma batida surda. Eu queria te levar para ver o mundo, falei sem pensar. Tirar fotos suas em lugares que você nunca imaginou. Ver você redescobrindo o que é sentir algo novo. Ela me olhou como quem não acredita, mas quer acreditar. Você fala como se fosse possível. Rafael, você tem 26 anos. Sua vida inteira pela frente. Eu sou uma mulher que eu admiro. Que me inspira. Que me faz ver coisas que ninguém mais me mostra. Ela baixou os olhos, tocou os próprios braços como quem tenta se proteger do que sente. Mas não disse mais nada. Então falei eu. Você não é uma fuga. E não é um capricho. Não é uma fantasia. Você é o que me faz pensar com o coração. Ela sorriu, e seus olhos brilharam de novo. Mas dessa vez, não era tristeza. Era algo próximo de esperança. Passamos horas ali, sem pressa. Falamos sobre infância, sobre as festas na escola do Davi, sobre os bolos que ela fazia quando éramos crianças. Rimos de lembranças que antes pareciam apenas bobagens do passado, mas agora ganhavam um brilho novo. Você lembra quando eu dei meu primeiro tombo de bicicleta ali na rua de baixo? Perguntei. Claro. Você chorou como se o mundo tivesse acabado. Mas no minuto seguinte, já estava tentando de novo. Eu admirei aquilo em você. Eu não sabia disso. Porque eu nunca te disse. Como tantas outras coisas. Ficamos em silêncio. O sol já se punha, tingindo o ateliê com um laranja dourado que parecia cena de cinema. É mais fácil lembrar do que viver o agora, às vezes, ela disse. A memória tem cheiro de segurança. Mas o presente tem gosto de coragem. Ela me olhou com um misto de afeto e medo. Depois se levantou. Quer ver uma coisa? Abriu uma gaveta antiga e tirou de lá uma câmera fotográfica antiga, daquelas analógicas. Ganhei do meu pai. Está guardada há anos. Acho que ainda funciona. Vamos testar? Podemos sair um dia, tirar fotos da cidade, da gente. Ela riu. Da gente? Por que não? Porque a gente não pode ser. Mas a gente existe. Ela não respondeu. Apenas pegou a câmera e me entregou. Fica com você. Por enquanto. Na hora de ir embora, o céu já estava escuro. Ela me acompanhou até o portão, como sempre fazia. Nos abraçamos mais uma vez. Um abraço longo, daqueles que carregam tudo que não se pode dizer. Nossos rostos se aproximaram, como em outras vezes. E outra vez, o beijo não aconteceu. Mas foi por pouco. Por um fio. Ela segurou meu rosto com as duas mãos e encostou a testa na minha. Se a gente se beijar de novo, eu não paro mais. Eu sei. E não posso. Eu entendo. Ficamos assim por mais alguns segundos, em silêncio. Depois ela sussurrou. Vai. Antes que eu mude de ideia. Voltei para casa com a câmera no colo, como se carregasse um pedaço dela comigo. E, no fundo, era exatamente isso. Fazia semanas desde a última vez em que eu a vira.
O tempo, antes marcado por mensagens ocasionais e visitas discretas, passará a correr num silêncio quase brutal. Era como se, de repente, tivéssemos colocado entre nós um vidro grosso, onde podíamos nos ver, lembrar, mas não tocar. Eu evitava aquela rua. Mudava o caminho para casa, fingia que não tinha tempo. Até que um sábado chuvoso me empurrou de volta àquele endereço, como se o destino tivesse feito uma curva que eu não pudesse mais contornar. A furadeira ainda estava comigo. Em algum momento, ela deixou de ser só uma ferramenta. Era um símbolo, do início, da desculpa, da porta que se abriu. Decidi devolvê-la. E, com ela, talvez devolver também o que vinha me corroendo por dentro. Subi a ladeira devagar, com o aparelho na mão, e o coração num passo incerto. Quando toquei a campainha, ouvi passos leves vindo da sala. A porta abriu e, por um segundo, ela me olhou como se não soubesse se devia sorrir ou se esconder. Estava de jeans e blusa preta, o cabelo preso num coque despretensioso. Ainda linda. Ainda Mariana. Oi, Rafael. Oi, Dona Mariana. Vim devolver a furadeira. Desculpa a demora. Ela piscou devagar. Aquele dona caiu entre nós como uma barreira invisível. E ela entendeu. Eu precisava daquele distanciamento, daquela formalidade. Era a minha única defesa possível. Claro. Obrigada. Pegou a furadeira como quem recebe algo que não sabia que ainda esperava. Quer entrar? Tá chovendo, não, obrigado. Só passei para devolver mesmo. Ela assentiu. Ficou ali parada, segurando o objeto como se fosse frágil demais para guardar. O silêncio foi crescendo entre nós, mas não era o mesmo de antes. Não havia tensão. Havia luto. Como você está? Perguntou, depois de um tempo. Trabalhando bastante. E bem. Dentro do possível. Ela sorriu com um canto de boca. Que bom. E o Davi? Passou aqui no fim de semana. Falou que você andava sumido. É muita correria. Ela sentiu de novo, dessa vez com um olhar mais demorado. Como quem entende sem perguntar mais nada. Eu respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas não havia palavras certas. Havia apenas o que não se podia dizer. Aquele dia no ateliê, comecei. Foi bonito, ela me interrompeu. E foi só nosso. Sim. E vai ficar só entre a gente. Sempre. Houve um peso e uma ternura naquela promessa silenciosa. Um pacto que não precisava de assinatura, nem de testamento. Eu sabia que ela nunca contaria nada a ninguém. E eu também não. Você vai seguir em frente, Rafael. Vai viver coisas incríveis. Eu sei disso. E você? Ela sorriu. Mas havia uma sombra nos olhos. Eu vou tentar lembrar do que é possível. E guardar com carinho o que não foi. Não havia amargura na voz dela. Apenas a lucidez de quem aprendeu a conviver com os limites da vida. E da escolha. Obrigado por tudo, eu disse, com sinceridade. Obrigada por me lembrar de mim mesma. Nos olhamos por mais alguns segundos. Se cuida ficou preso entre os lábios de ambos. Mas foi ela quem disse primeiro. Se cuida, Rafael. Você também. Desci os degraus da varanda sentindo a chuva cair fina nos ombros. Não me importei. Era como se o mundo estivesse lavando, com delicadeza, tudo que ainda restava entre nós. Ela fechou a porta devagar. E eu segui meu caminho com a certeza de que aquele adeus não precisava de drama. Só de respeito. Nas semanas seguintes, as mensagens cessaram. As lembranças, não. Elas vinham de vez em quando, durante um almoço sozinho, uma música no rádio, uma tarde nublada. Mas já não doíam como antes. O silêncio entre nós passou a ser uma forma de cuidado. Um jeito de não ferir o que foi bonito, mesmo que breve. Davi continuava meu amigo, mas nossas conversas agora giravam em torno de amenidades. Eu jamais lhe diria o que aconteceu.
E sabia que Mariana também não. Era nosso segredo. Um silêncio que nos unia tanto quanto nos separava. O distanciamento foi natural. Não houve discussões, nem mágoas. Apenas a consciência mútua de que o melhor que poderíamos fazer era deixar o sentimento onde ele nasceu, num tempo suspenso, entre a memória e o desejo. E assim seguimos. Em caminhos paralelos. Com um pedaço um do outro escondido no coração. Os anos passaram como passam os dias comuns, discretos, sem avisar que estavam levando alguma coisa com eles. A vida, com seu ritmo implacável, me puxou para outras direções. Novos projetos, novos rostos, novos começos. Mas mesmo com o tempo acumulando distância, havia algo que nunca me deixava completamente. Não era dor. Não era arrependimento. Era a memória. Uma memória quente e silenciosa, como o vapor que sobe de uma xícara esquecida na mesa. Logo depois do nosso afastamento, comecei a sair com a Lígia, uma colega do escritório. Ela era prática, objetiva, cheia de planos traçados em planilhas e listas. Tinha uma risada leve e um jeito de andar que fazia parecer que sempre sabia para onde estava indo. Nos demos bem. E, por um tempo, pensei que talvez fosse isso mesmo, seguir em frente, abrir espaço para algo mais fácil, mais possível. Lígia era tudo o que Mariana não era. Jovem, sem filhos, sem passado que pesasse demais. Tínhamos idade parecida, interesses alinhados, uma sintonia leve. Mas, mesmo nos momentos mais felizes ao lado dela, havia algo que me puxava para dentro. Uma fresta que não se fechava. Não era justo com Lígia. E talvez nem comigo. Chegou um momento em que percebi que precisava parar de procurar em outras pessoas o que ficou guardado em Mariana. E precisei deixá-la ir de verdade. Isso levou tempo. Comecei a viajar mais, como se tentasse cumprir sozinho aquele sonho que Mariana me contou no ateliê. Fui a Minas, ao interior do Rio Grande do Sul, a pequenas cidades coloniais onde a luz da tarde desenha nas paredes histórias que ninguém escreveu. Em cada lugar, levava a velha câmera analógica que ela me dera. Fotografava portas abertas, janelas com cortinas leves, senhoras sentadas na calçada. E, de algum modo, cada clique era uma conversa silenciosa com ela. Eu nunca mais soube muito sobre Mariana. O Davi comentou uma vez que os pais andavam mais distantes, mas nada além disso. Nunca mais ouvi sua voz, nem vi seu nome surgir no celular. E isso era parte do acordo que nunca fizemos, e que, mesmo assim, seguimos cumprindo. Foi num domingo de sol, 3 anos depois, que a vi outra vez. Estava num churrasco de bairro, convidado por um amigo em comum. O evento era casual, com gente espalhada em cadeiras de plástico, crianças correndo, música sertaneja tocando de fundo. Eu conversava com uma senhora que elogiava minha carne mal passada quando senti um arrepio, um daqueles que não se explicam pela temperatura. Virei o rosto e lá estava ela. Mariana. Estava com um vestido longo estampado, sandálias discretas, e o cabelo mais curto, com fios brancos assumidos que a deixavam ainda mais bonita. Conversava com outra mulher, rindo de algo que acabará de ouvir. Sua postura era leve. Mas seus olhos, quando encontraram os meus, carregavam o mesmo silêncio de anos atrás. Nos olhamos por 2, 3 segundos. E naquele intervalo cabia tudo o que havíamos vivido, e o que escolhemos não viver. Ela não sorriu. Nem eu. Mas houve um leve aceno de cabeça, como um cumprimento que vinha de um lugar mais profundo. Um eu lembro. Um obrigado. Um vai em paz. Não nos falamos naquela tarde. Ela ficou do outro lado do quintal, e eu respeitei a distância que a vida construiu entre nós. Naquela noite, voltando para casa, a chuva caiu de repente. Uma pancada rápida, daquelas que encharcam em segundos. Estacionei o carro e, em vez de correr para dentro, fiquei ali, parado sob a marquise, ouvindo a água bater no chão, no teto, no mundo. E então ela veio, a lembrança inevitável. O cheiro de café. O pijama azul. A luz amarela da cozinha. O primeiro toque na mão.
O beijo que quase foi. A dor e a beleza de algo que existiu apenas no tempo exato em que podia existir. Eu fechei os olhos. E sorri. Porque há histórias que não foram feitas para durar. Foram feitas para transformar. Mariana não foi um capítulo que ficou pela metade. Ela foi uma página inteira, escrita com cuidado, silêncio e intensidade. Um capítulo que não precisa de continuação para ser eterno. Hoje, cada vez que escuto a chuva, não penso no que poderia ter sido. Penso no que foi. E isso basta. Porque algumas pessoas não passam pela vida da gente, elas ficam. Mesmo quando já foram.